Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso canal do YouTube do Treino Híbrido e hoje eu tô aqui para falar com vocês em como evitar os extremos e continuar tendo uma vida saudável e social. Por que eu quis trazer esse tópico? Eu não sou muito de postar, fazer posts no feed com textos motivacionais ou de lições, mas da última vez um dos meus últimos posts foi sobre esse assunto e gerou muita conexão com as pessoas, onde eu tive muitos comentários, muitos directs, então eu resolvi desenvolver mais sobre esse assunto. Se você quiser checar esse post, ele vai estar aqui, a Bárbara vai colocar para mim aqui esse mockup, e aí você dá uma olhada lá e vê mais ou menos sobre o que pode ser esse assunto e se isso vai te ajudar, mas eu te garanto que é algo que pode te ajudar muito, ok? Então, vamos nessa. Se você ainda não se inscreveu para o nosso canal, por favor, essa é a melhor forma de você apoiar esse nosso trabalho e assim fazer com que a gente consiga entregar essa mensagem para o maior número de pessoas e elas não ficarem presas e bitoladas achando que ser fitness é coisa do outro mundo, beleza? Vamos lá, então. Primeiro de tudo, o que é ser extremo? Lembrando que essa é a minha opinião, minha singela opinião sobre isso, então não acha que isso é regra, você tira e filtra o que serve para você, o que vai de acordo com os seus valores, mas eu vou tentar aqui colocar uma visão o mais político possível, beleza? Então, na minha visão, eu falaria que o que é ser extremo seria não ter o conhecimento suficiente sobre o que você está fazendo. Eu acho que esse é o principal motivo que as pessoas acabam tomando atitudes e comportamentos extremos, porque ela não sabe direito o que ela precisa fazer, então ela sai do 0 ao 100 e aí obviamente que isso vai ser insustentável e isso vai ser extremo. Segundo ponto, você não tem um plano mínimo, um plano com o mínimo e máximo do que pode se esperar dessa mudança de hábito ou desse comportamento que você está fazendo. Então, sendo mais específico, quando eu estou fazendo uma fase de ganho, eu sei o quanto que eu tenho que ganhar por semana e o quanto eu tenho, o mínimo que eu tenho que ganhar por semana. Isso faz com que me dê clareza e mais calma ao longo do processo. Terceiro, você não ter os seus valores pessoais estabelecidos. O que eu quero dizer com isso? Eu posso ir sim numa festa de casamento, mas eu não preciso beber e ficar bêbado junto com todo mundo. Eu posso ir, curtir a festa, tomar 1 ou 2 drinks no máximo e estar ok com isso. Então, você não precisa se sentir obrigado a fazer nada, mas você também não precisa ser antissocial de deixar de ir em festas ou deixar de participar de eventos familiares, sociais que envolvam certos comportamentos como bebida e comidas que estão fora do seu objetivo. Então é aí que a gente começa a formar uma opinião do que é extremo e o que não é. E por último, ter medo de julgamento alheio, ou você julgar as pessoas por não estar tendo os mesmos comportamentos que você. Eu vejo muito isso, principalmente com o meu amigo e sócio Marcos. Ele é extremamente assim. Então, se você encontrar ele numa fase de déficit calórico, que é quando a gente está extremamente limitado com a nossa ingestão de certos tipos de alimento, quantidade de alimento, e você chega do lado dele comendo um sorvete ou não pesando sua comida, ele vai te julgar. Isso é uma atitude extrema. Você não precisa disso, e se você começa a adotar e ter a percepção que você está indo para esse lado, é um sinal que você está sendo extremo, beleza? O que é ser social? Isso tem uma alta relatividade pessoal, né? Então eu nem quero entrar muito nesse assunto, porque o que é ser social para você é completamente diferente para mim, e isso vai mudar de acordo com a fase da vida que nós estamos. Então eu acho que eu nem vou entrar em tópicos sobre isso. O que obviamente eu vou focar aqui é o que é ser saudável, né? Então vocês vão ver aí, eu tentei colocar todos os tópicos que realmente são importantes
para você levar uma vida saudável, ok? De novo, dentro dos valores e missão do treino híbrido. Prática regular de exercício físico resistido, ok? Então, eu fui bem específico aqui. Sim, você precisa fazer algum tipo de treino que trabalhe contra a gravidade e que trabalhe com cargas extras além do seu corpo. Senão você vai se tornar um velhinho frágil. Escuta o que eu estou te falando. Ser ativo durante o dia. Então você ser uma pessoa que se movimenta diariamente, que você tente descer com o seu cachorro, que você tente andar mais no dia, enfim, pegar as escadas. Tente ser uma pessoa mais ativa durante o dia. É isso que vai ser o principal para você ter um alto gasto calórico e poder talvez ter mais liberdade alimentar, vamos dizer assim. Uma rotina alimentar factível. Então, quando eu digo isso, você fazer escolhas de alimentos, obviamente que você não vai querer comer só fandangos, McDonald's e refrigerante o dia inteiro, mas você não precisa inserir certos tipos de alimentos que não te agrada. Se você não é possível que você não tenha um legume ou uma fruta que te agrada mais. Escolha essas frutas, esses legumes, para depois você tentar inserir algum outro que não te agrade tanto assim. Isso vai facilitar a sua adesão. Uma ingestão de proteína adequada ao seu peso corporal. Então, sim, isso não é papo de marombeiro, tá? Isso é um papo de saúde. Lembra, o macronutriente responsável por reparação celular e construção, manutenção da sua massa magra é a proteína. Então, assim, você precisa sim ser noiado em todas as suas refeições, de preferência ter uma fonte de proteína. Hidratação adequada. Isso é uma coisa básica, mas que a maioria das pessoas negligencia. Não consegue bater o mínimo de água necessária no dia. Exposição solar frequente. Caraca, João, como assim? Sim, você se expor ao sol frequentemente faz parte de você ter uma vida mais saudável. Um sono adequado, de novo, essa é a base para qualquer coisa na sua vida, tanto para a saúde mental quanto para a sua performance. O sono, galera, tanto o atleta olímpico precisa tomar cuidado, quanto uma pessoa que é sedentária. Se você não tiver com sono muito bem estabelecido, esquece. Todo o restante cai por água abaixo. Administração do estresse, eu já vou entrar e eu vou desenvolver em cada um desses tópicos para vocês terem mais noção de cada um deles. E o seu percentual de gordura, que também é um outro tópico bem polêmico aí, principalmente nos tempos de hoje que a mídia está tentando levantar o gordinho ou a gordinha saudável, e aí a gente desenvolve mais nesses assuntos. Vamos lá então? O primeiro é prática regular de exercício físico. Você precisa no mínimo de 3 a 6 vezes por semana. Vamos pegar o espectro, né? O espectro dos extremos, o mínimo e o máximo. Você precisa de no mínimo 3 vezes na semana e no máximo 6 vezes por semana, tá? Então, uma pessoa que já está avançada e o treino não é mais um problema, ela pode ficar mais próximo dessa margem de 5 a 6. E uma pessoa que está começando, ela não precisaria muito mais do que 3 vezes por semana de treinos resistidos. João, e o cardio? E o aeróbico? Como que eu faço? Se você conseguir somar de 150 a 180 minutos por semana na zona 2, já é o suficiente para você ter uma boa saúde cardiovascular e principalmente a sua atividade celular e do seu cérebro, tá? É isso que vai fazer com que você tenha uma boa capacidade de memória, de foco. Isso se resume a 4 sessões de 45 minutos. Zona 2, pessoal, é a zona acima daquela frequência cardíaca que você começa a dar um trotinho, mas ainda assim você é capaz de conversar com a pessoa do lado. Então, de novo, de 150 a 180 minutos por semana, se você dividir isso, dá aí de 4 sessões de 45 minutos, você já está coberto com a sua saúde cardiovascular. Você tem uma diferença do seu treino de
hipertrofia, vamos dizer assim. Existe o treino para saúde e o treino para hipertrofia. O que eu estou querendo dizer com isso? Se você é uma pessoa, por exemplo, que gosta muito de esportes, eu sou uma pessoa que gosta de correr, ou eu sou uma pessoa que gosta de nadar, eu sou uma pessoa que gosta de jogar basquete, seja qual for o seu esporte, você provavelmente é uma pessoa que tem uma tendência maior a fazer exercícios mais cardiovasculares. Você tem que prestar atenção que o seu treino na academia talvez seja mais interessante você fazer um treino de força, ok? Então, um treino de força vai fazer com que melhore a sua performance no seu esporte e você tenha uma manutenção da sua massa muscular, tá? Então, isso provavelmente não vai te gerar uma maior massa muscular, mas você tem uma manutenção dela, tá? Então, um treino de força é totalmente diferente de um treino de hipertrofia. O treino de hipertrofia tem como objetivo aumentar a sua massa muscular. E talvez você ter uma grande massa muscular para você nadar, para você correr, para você jogar bola, não seja tão interessante. Então, você precisa saber essa diferença entre um treino de força e um treino de hipertrofia. Eu já te falo, se você é um esportista, eu recomendo muito mais você ir para um treino de força do que um treino de hipertrofia. O que eu quero dizer agora com o segundo ponto, ser ativo durante o dia. Vou te dar aqui métricas. Você precisaria de pelo menos 5.000 passos por dia e no máximo não precisa muito mais do que 10.000 passos por dia. Você ficar nessa margem, você já está coberto e conseguindo cumprir com esse certo nível de atividade do dia, tá? Então, se você olhar aí no seu relógio e você está conseguindo bater entre 5 a 10.000 passos por dia, é sinal que você é uma pessoa ativa durante o seu dia, tá? Terceiro ponto que eu coloquei, rotina alimentar factível. O que isso quer dizer? Escolher alimentos que faz parte da sua rotina. Então, se você come arroz, feijão e bife, gosta de comer um tomate ou a cenoura, faça isso. Apenas aprenda a controlar as porções desses alimentos. Isso vai fazer com que você gere mais aderência à sua alimentação e seja mais natural você conseguir fazer uma alimentação saudável. Então, não tente empurrar alimentos. Eu odeio brócolis, mas o meu nutricionista falou que eu preciso comer brócolis. Esquece isso. Escolha um outro legume que você tenha mais prazer em comê-lo. A consistência nos seus horários da refeição. O que isso vai fazer? Uma melhor otimização do seu metabolismo. Por incrível que pareça, o nosso corpo, o nosso cérebro é incrível. Se você come todos os dias entre meio-dia e 1h, é bem provável que a partir das 10h30, 11 horas, naturalmente o seu corpo já tem uma certa liberação de insulina, ele já começa a subir a sua glicemia no sangue porque ele sabe que ele vai receber aquele alimento. Isso faz com que o seu corpo otimize cada vez mais. Então, tente ser mais consistente nos horários das suas refeições. Como você faz isso? Esse segundo tópico que você está vendo aí. Meal prepping. O que é isso, meal prepping? É você preparar as suas refeições. Esse foi um outro post que eu fiz que gerou muitos directs, que foi eu postar no domingo as minhas marmitinhas. Claro que foi a Nath que fez, mas ela gastou aí 2 horas, a gente cronometrou isso, e ela conseguiu fazer todas as refeições do almoço dela, e eu devo ter aí umas também 5 a 6 marmitas para a minha semana. Então isso facilita muito. No dia corrido, se você não tem muito controle do que você vai fazer, pega essa marmitinha, deixa na sua bolsa, no seu carro, seja onde for, deu horário, em 20 minutos você consegue comer aquilo. Pronto, acabou. É isso que você precisa. Isso vai fazer com que você tenha consistência e você não erre durante o processo. E por último, se você conseguir distribuir de 3 a 4 refeições no dia, é algo interessante. Por que isso, João? Quando você faz isso, você não precisa comer grandes quantidades, então isso não faz com que você fique com aquela sensação de estômago dilatado. E também faz com que você não tenha aquele crash de insulina que você fica, nossa, quero dormir agora. Você nunca fez isso no sabadão, você vai lá,
faz aquele puta prato e aí você tem vontade de dormir logo em seguida, natural. Então, você conseguir fracionar os seus alimentos mais vezes ao dia, tem um outro benefício também de que você mantém os seus nutrientes circulando no seu sangue por mais vezes, por mais tempo. Lembre-se, tente pegar as suas proteínas, que você fez a conta, de 1,6 até 3 gramas, eu já vou desenvolver sobre isso. Deixa eu ver se eu coloquei isso. Não, esse é o próximo tópico, desculpa. Então, basicamente, o motivo de você dividir mais as suas refeições em pelo menos de 3 a 4 refeições é você garantir um fluxo de nutrientes constante na sua circulação sanguínea. Esse é um ponto, então, que eu estou colocando no próximo, que é a ingestão de proteína adequada. Por que isso é tão importante? Você ter um mínimo de 1,6 gramas de proteína por quilo corporal é o mínimo que você precisa. E você não deveria ultrapassar 3 gramas de proteína por quilo corporal. Quando que você pode utilizar um ou outro? Se você está numa fase dedicada de ganho, pelo fato de você ter já muito carboidrato, muitos macronutrientes já disponível para o seu organismo, dificilmente você vai ter catabolismo. Então, você poderia deixar a sua proteína numa margem mais baixa, tá? Então, eu falaria aí de 1,6 até 2. 2 é o que eu uso nessa minha fase de ganho. E quando que você pode utilizar e se beneficiar de 3 gramas de proteína por quilo corporal na sua fase de déficit calórico, que é o que você está tentando perder gordura e não massa muscular. Por isso, você garante que o seu corpo tenha bastante proteína para que ele preserve a sua massa muscular, devido você estar numa caloria negativa e o seu corpo naturalmente vai se desprender de alguma coisa. E tudo que você quer que ele se desprenda é da gordura e não da sua massa muscular. Por isso que você precisa ter uma quantidade maior de proteína. E de faixas etárias, vamos colocar assim, quanto mais velho você for, mais proteína você precisa. Lembra, a sarcopenia é a maior doença que vai te afetar quando você estiver velhinho, então, que é a diminuição progressiva de massa magra. Então, é interessante você ter uma alta ingestão de proteína quando você estiver mais velhinho. E quanto mais novo você tiver, não se preocupe com isso, pode ficar aí em torno de 1,6, mas você não deveria baixar disso. Hidratação frequente. Se você tiver aí um mínimo de 35 ml por quilo corporal, você já está bem hidratado, ok? Então, você conseguir manter isso faz com que você diminua a sua retenção de líquido. Sim, quanto mais água você tomar, menor a sua retenção de líquido. É meio contra-intuitivo isso, né? Mas essa é a verdade. Você vai ver que você vai no banheiro muito mais e você vai se sentir, por incrível que pareça, mais desinchado, porque você tem um fluxo aí de água e eliminação constante durante o dia. Uma dica em relação à sua hidratação é: tente fazer toda a ingestão desse líquido, dessa quantidade de água, até o fim da tarde. Por quê? Se você acaba tomando muita água mais próximo do horário de você dormir, há grandes chances de você acordar no meio da noite para ir ao banheiro fazer xixi. Então isso aconteceu muito comigo. Acontecia, de falar a verdade, todas as noites eu acabava acordando para ir ao banheiro, e isso é meio ruim porque você está interrompendo o seu sono. Então você quer evitar, aliás, afinal, o sono, como eu te disse, é o alicerce da sua saúde. Então você quer tentar ingerir toda essa água até 6, 7 horas da noite, umas 3 horas antes de você ir dormir, para que isso não aconteça, beleza? Mas a água, pensa, o nosso corpo é composto de 60% a 70% de água. Se você não está ingerindo água, é outra coisa básica que você está deixando o seu corpo, você está forçando mais a máquina. É como se você estivesse rodando o seu carro sempre com o óleo do motor baixo. A única coisa que faz fundir, uma das principais coisas que faz com que você funda o motor do seu carro é a falta de óleo. Basicamente, água é a mesma coisa. Fica sem tomar água para você ver a qualidade da sua pele, qualidade do seu sono, tudo não funcionando. Então, não esqueça de tomar água, por favor, se você quer ter uma vida mais saudável.
Exposição solar. Então, esse é um assunto que eu confesso que eu venho me interessando cada vez mais. Hoje em dia, a minha fonte científica é o Huberman, Andrew Huberman. Então, eu sempre escuto o podcast dele e o legal é que todas as menções de estudos que ele faz no podcast, ele coloca o link do estudo na descrição. Então é legal que depois você pode ir lá e ler aquele estudo e não só levar em conta a opinião dele. Claro que ele coloca de uma forma muito mais fácil para você entender. Fica aí uma recomendação de um podcast muito bacana, Huberman Lab. Ele fala que se você tiver essa exposição solar o mais cedo possível após você acordar, você tem uma autorregulação do seu nível de cortisol. Você vai ter esse pico de cortisol e isso vai fazer com que ele caia e se mantenha mais estável ao longo do dia, tá? Então, eu estou tentando fazer isso, eu realmente estou sentindo uma diferença. João, o dia acordou nublado, ou eu não tenho essa capacidade de me expor ao sol frequentemente, ou descer com o meu cachorro e passar um tempo lá embaixo. Você pode sim utilizar luz artificial, mas não é a mesma coisa. Por mais que o seu celular seja extremamente brilhante, ele é apenas concentrado, mas a quantidade de lumens, que é a unidade da luz, é baixa, ok? Então, sim, você ter uma exposição solar logo na primeira hora que você acorda faz total diferença no seu sono e na sua liberação de cortisol ao longo do dia, tá? Então o cortisol não é de todos os males, muito pelo contrário, ele é um hormônio extremamente importante que você apenas precisa entender quais são as funções dele e como ele reage dentro do seu corpo. Então uma forma de você ser amigo do cortisol é você ter uma exposição solar, olhar para o sol. Obviamente que se você tiver qualquer tipo de problemas, né, visuais ou no olho de retina, você não deveria fazer isso. E também você não precisa olhar diretamente para o sol. Você indiretamente, só de você estar num ambiente claro com sol já é o suficiente. De 2 a 10 minutos você já vai ter todos os benefícios que eu estou te dizendo. Se o dia estiver nublado, esse tempo já aumenta significativamente, de 30 a 60 minutos você deveria ficar aí para ter esses benefícios da exposição solar cedo no dia. De preferência, você não deveria usar protetor solar, afinal esse sol está baixo, não está intenso, e também sem óculos de sol, porque você está bloqueando todos esses raios que você quer que o seu corpo e o seu olho absorva. Uma coisa que ele falou muito interessante é o único buraco, o orifício do nosso corpo que existe uma troca constante é o nosso olho. Então, as informações chegam através do seu olho. Não tem como os seus hormônios se comunicarem sem o seu olho, né? Então, isso é bem interessante. Eu falei, caraca, não tem outra forma de você se comunicar com o corpo a não ser se você tirar o nosso olho. É o único buraco que existe no nosso corpo, que existe uma troca, né? Então, de informação. Então isso é extremamente importante. Você pode utilizar também de dispositivos tecnológicos. Então existe hoje em dia abajur ou, luminárias que replicam a luz solar, mas não é a mesma coisa. E a necessidade de você ficar por mais tempo é alta, tá? Uma outra coisa que é bem interessante, você não precisa de óculos que bloqueiem a luz azul durante o dia, tá? Então você vai querer isso mais próximo de quando você for dormir. Mas quando você acorda, quanto mais luz, melhor, para que você tenha essa regulação benéfica do cortisol no seu corpo. Isso vai impactar diretamente na qualidade do seu sono. Vamos entrar agora no sono adequado. O que é um sono adequado? Horários regulares para você deitar. Então isso vai fazer com que você tenha maior facilidade para dormir, porque de novo o seu corpo já está meio que se auto-preparando antes, ele já tem um relógio interno que ele já saca do tipo, esse cara sempre está indo dormir às 10, a gente tem um relógio interno, então isso vai facilitar você conseguir dormir mais rápido.
Evitar, obviamente, isso eu acho que é lógico, todo mundo sabe, evitar a ingestão de cafeína depois de um certo horário. Isso vai variar muito de pessoa para pessoa, tá? Tem pessoas que conseguem ter uma boa, vamos dizer assim, aceitação de cafeína, e tem gente que consegue tomar café e dormir logo em seguida. Mas o que acontece? A cafeína, ela se liga à adenosina. A partir do momento que você acorda, você consegue empilhar a adenosina. Quanto maior a quantidade de adenosina, maior é o cansaço que você vai tendo, e por isso que chega no final do dia você está querendo dormir, porque você tem uma alta concentração de adenosina. Quando você toma café, essa adenosina não acumula, ela vai se ligando às moléculas de cafeína, e é por isso que a cafeína atrapalha o seu sono, e não é interessante você ingerir a cafeína em horários mais tardes do dia. Evitar as luzes acima da cabeça, olha que interessante isso também. Então, pode reparar que nos países escandinavos que fala, sei lá, à noite as luzes são sempre indiretas e elas estão baixas. O nosso olho, as células que captam as luzes, que são mais sensíveis às luzes, elas estão na parte de baixo da nossa retina. Então o nosso olho é um espelho, né? Tudo ao contrário. Então quando o sol ou a luz está mais em cima, é quando a gente consegue ter uma maior captação e maior sensibilidade dessas células que captam a luz solar. Então é interessante, quanto mais tarde do dia, você ficar com luzes mais indiretas. Por incrível que pareça, aqui em casa eu tive essa sorte de ser tudo indireta e as luzes nunca ficam acima da minha cabeça e sempre abaixo da linha do seu olho, tá? Então, agora sim, você quer evitar ficar muito tempo olhando para o celular, para a televisão, ou seja o que for. Agora é interessante você utilizar o seu óculos de bloqueio de luz azul, mas saiba que isso não vai acabar com os malefícios da luz à noite, tá? Isso está mais relacionado à liberação da melatonina, então é a mesma coisa. Conforme o dia vai caindo, vai terminando, os níveis de melatonina começam a subir e ele tem o seu pico à noite. Quanto mais luz o seu olho capta, menor a quantidade de melatonina liberada. Então, por isso que você quer evitar essas exposições a luzes artificiais. E a última coisa que você pode fazer também, porque nós não somos de ferro, todo mundo vai querer assistir uma série do Netflix à noite, ou acaba tendo que trabalhar, ou acaba tendo que olhar o seu celular. O que eu tento fazer é uma técnica que chama de NSDR, Non-Sleep Deep Relaxation, ou Yoga Nidra, que chama. Se você colocar aí no YouTube Yoga Nidra, você vai ver que nada mais é do que uma técnica que dura aí de 10 a 12 minutos, onde você tem que te força a concentrar no seu corpo, em cada parte do seu corpo. Isso pode facilitar com que você que você caia no sono mais rápido e o seu sono seja mais profundo, tá? Então, fica aí algumas dicas para você. Vou tentar colocar aqui também alguns links para vocês acessarem esses materiais. Uma outra coisa, fato interessante, não assista, o que você assiste também impacta diretamente na qualidade do seu sono. Por exemplo, agora tá bombando a porra do Jeff Dahmer lá, o canibal americano. Velho, eu assisti essa merda à noite, quando eu fui deitar e fechei o olho, eu só ficava imaginando um canibal na minha cabeça. Então, assim, não faça isso, entendeu? Se você for assistir alguma coisa, tenta assistir alguma coisa mais easy à noite e deixa isso para assistir no final de semana, sei lá, porque isso vai te perturbar. Evita você olhar o seu e-mail de trabalho, todas essas coisas que irão te estimular a ficar com a cabeça rodando, ficar com um monte de pensamento, vai te atrapalhar no sono, tá? Então, se eu tenho uma dica de tudo aqui comece pelo seu sono. Comece a fazer a higienização do seu sono se você quer ver uma melhora exponencial na sua saúde. Administração do estresse.
Então, isso é inevitável. O sentimento de ansiedade, angústia ao longo do dia é natural que aconteça. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa e todo mundo tem os seus problemas para lidar durante o dia. É natural que você fique estressado. Primeiro ponto importante, você ter consciência desses momentos. Então, você ter consciência desse estado emocional que você se encontra naquele momento. Então, esse é o primeiro ponto. Putz, tipo, eu sei o momento que eu estou estressado durante o dia. Você pode aplicar a técnica do Yoga Nidra ou dessa técnica NSDR, que dura de 5 a 10 minutos. Você pode balancear esse estresse gerado durante o dia e você também não compensar esses comportamentos estressantes com coisas mais excitantes ainda. Então, o que acaba acontecendo? Você vai para sua mídia social, você tenta se distrair, mas essas coisas estão te excitando ainda mais. Toma mais café. Tudo isso não vai te ajudar a diminuir o seu estresse, muito pelo contrário, vai te ajudar a aumentar ainda mais o seu estresse. Tudo que você quer é contrabalancear. A tendência do nosso corpo é sempre estar acelerado, cortando giro. Você sempre tem que ter consciência desses momentos e tentar baixar esse contagiro, tá? E por fim, o percentual de gordura, tá? Sim, ele é algo muito importante para você ter uma saúde se você quer ter um funcionamento ótimo do seu corpo. Então, homens deveria ficar de 6 a 15% de gordura, tá? Então, isso está mais relacionado à otimização metabólica, ou seja, o seu metabolismo está funcionando de uma maneira ótima, e hormonal. João, você está falando então que homens com 20% de gordura, 18% de gordura não são saudáveis? São saudáveis. Se você provavelmente fizer um exame de sangue, os marcadores biológicos dessa pessoa vai estar dentro da margem saudável. Porém, não é isso que a gente está tentando dizer. Eu estou tentando te mostrar aqui uma forma de você ser essa pessoa que se distancia da maioria. Você ter 15% de gordura, você já vai ser a minoria dos homens. E você consegue ter essa vida social e sem ser extremo, se você conseguir seguir algum desses passo a passo que eu te passei de cada tópico desse. E mulheres têm de ficar de 16 a 25% de gordura no corpo, tá? Então, de novo, isso, se você quer ter um metabolismo ótimo e uma produção hormonal ótima, isso vai influenciar na sua concentração durante o dia, na sua motivação, na sua energia que você sente ao longo do dia, se você sente muito sono de tarde ou não, a sua capacidade de paciência, de você não se estourar, tudo isso está relacionado ao seu metabolismo estar funcionando de maneira ótima e os seus hormônios estão regulados. Então, sim, você ter um baixo percentual de gordura ou dentro desta margem faz com que você facilite todos esses processos metabólicos e hormonais que acontecem dentro do nosso corpo ao longo do dia, tá? Então, obviamente que homens com 6% de gordura, eu te falo que não é o extremo, e os homens de 15% já deveria começar a se preocupar em se manter ou diminuir um pouco se você está buscando um bom rendimento durante o dia, beleza? Eu acho que eu tentei aqui fazer um conjuntão aí, um bem bolado para você ter noção e, de novo, ver o que você consegue aderir de todos esses tópicos que eu falei, de cada ponto de tópico que eu citei aqui. E você não precisa começar com tudo, você pode começar com algum deles, de cada um desses tópicos, e aí você ir crescendo, ficando mais próximo do espectro do extremo, né? Eu falo, você não quer nem estar aqui e nem estar no máximo, mas eu também não quero ser o mediano. O mediano é o todo mundo. Eu quero que você consiga ter a vida social que você sempre quis, sem você precisar achar que você vai ter que se privar ou ser extremo nos seus comportamentos e atitudes. Acho que esse episódio aí ficou um pouquinho demorado, mas também tem muita informação bacana aí. Por favor, deixe seu like se você curtiu e comenta aqui se você já faz algum desses
desses comportamentos que eu mostrei para você. Valeu e até a próxima!